Bem-vindos, meus amigos, a um episódio especial de autodescoberta e coragem interior. Hoje, mergulharemos fundo em um tema fascinante e transformador: como vencer o medo e a ansiedade. Prepare-se para embarcar em uma jornada de reflexão e crescimento, enquanto exploramos o intrincado equilíbrio entre autoconhecimento e coragem. Lidei com muitas pessoas que têm transtornos de ansiedade, sabe? E uma coisa sobre pessoas que têm transtornos de ansiedade é que elas não são misteriosas para mim. Não é um problema para mim entender por que as pessoas têm transtornos de ansiedade, ou por que estão deprimidas, ou por que têm problemas com o uso de substâncias. Um mistério para mim é sempre por que as pessoas não têm todas essas coisas de uma vez, porque todo mundo tem uma razão para ficar ansioso. Na verdade, temos a razão máxima para ficar ansiosos, porque sabemos que somos vulneráveis e que vamos morrer. E como você pode não ficar ansioso sob essas circunstâncias é um grande mistério, é um mistério enorme. E a mesma coisa se aplica em relação à depressão. E a mesma coisa se aplica em certo grau em relação ao abuso de drogas e álcool, porque eu disse na semana passada que há muitas razões para anestesiar sua consciência com álcool, com certeza. Podemos nos referir à ansiedade e depressão mencionadas anteriormente, sem mencionar os tipos de drogas que as pessoas têm propensão a tomar, que são substâncias que atenuam a carga afetiva da tragédia da vida. Então, voltando à questão do medo, Abraão é autoconsciente. É o que diz esse comentário, mas a questão é que ele avança apesar disso. Ele é autoconsciente e conhece o perigo, mas avança apesar disso, e isso é na verdade a resposta apropriada diante de uma compreensão não ingênua do que constitui a vida, como se você fosse ingênuo e avançasse. É como, bem, o que diabos você sabe? Não há coragem na ingenuidade, porque você não sabe o que há para te deter. Você não sabe que perigos você pode aprender. Mas estar ciente do que é o seu problema, ser alerta existencialmente, digamos, ou estar completamente consciente de si mesmo, significa que você está perfeitamente ciente de suas limitações e de como você pode ser ferido. E então você toma a decisão de avançar para o desconhecido e para a terra do estranho de qualquer maneira. Eu diria que esse é um dos segredos para uma boa vida, e posso dizer isso sem medo de contradição, eu diria, porque a literatura clínica sobre isso é muito, muito clara. O que você faz com pessoas que têm medo, em certo grau, deprimidas, mas certamente ansiosas, é expor o que as aflige, em primeiro lugar, em detalhes. O que é que você tem medo? O que pode acontecer? Então você decompõe isso em problemas menores, problemas hipoteticamente gerenciáveis, então você faz com que a pessoa se exponha à coisa que ela tem medo. E o que acontece não é que eles ficam menos assustados. Isso não é o que a literatura clínica indica. O que acontece é que eles ficam mais corajosos, e isso não é a mesma coisa. Porque se você fica menos assustado, é como, bem, o mundo não é tão perigoso quanto eu pensava, sabe, bobagem. Se você fica mais corajoso, isso não é o que acontece. O que acontece é, sim, o mundo maldito é tão perigoso quanto eu pensava, ou talvez seja até mais perigoso do que eu pensava. Mas acontece que há algo em mim que responde a isso como um desafio voluntário e cresce e próspera como consequência. E não há dúvida sobre isso, mesmo as descobertas psicofisiológicas são bem claras. Se você impuser um estressor a dois grupos de pessoas, e a um grupo o estressor é imposto involuntariamente, e ao outro grupo o estressor é assumido voluntariamente, as pessoas que assumem o estressor voluntariamente usam um sistema psicofisiológico totalmente diferente para lidar com isso. Eles usam um sistema associado à abordagem e ao desafio, e não um sistema associado à agressão defensiva e à retirada, e o sistema associado aos desafios está muito mais relacionado à emoção positiva e muito menos relacionado à emoção negativa. Também é muito menos difícil para você, porque o sistema de postura defensiva, o sistema do animal em estado de presa, quando ele entra em ação, todos os sistemas estão operacionais, o pedal está no chão e os freios estão acionados. Você está usando recursos futuros que você poderia armazenar para o futuro no momento presente para se preparar para emergências. Portanto, não há nada de simples ou trivial na ideia de ser chamado a avançar com firmeza no desconhecido e no estranho. E há uma verdadeira aventura associada a isso, certo? Então, isso é algo empolgante, o que é parte do motivo pelo qual as pessoas viajam. E também se ver como o tipo de criatura que pode fazer isso, está disposta a fazer isso de forma habitual, é também o tipo certo de tônico, eu odeio essa palavra, para sua autoestima, você sabe, porque a autoestima não tem nada a ver com se sentir bem consigo mesmo, como eu já mencionei. Não há necessariamente uma razão a priori para que você simplesmente se sinta bem consigo mesmo, mas se você pode se ver agindo de maneira corajosa e direta, enfrentando o mundo e tentando melhorar sua situação e assumindo riscos, sabe, de maneira não ingênua.
Então você tem algo que pode lhe confortar à noite, quando você se pergunta qual é o sentido de sua vida fútil e miserável. E isso é necessário, porque muitas vezes acontece de você acordar às 4 da manhã ou pelo menos às vezes acontece de você acordar às 4 da manhã, quando as coisas não estão indo muito bem, e se perguntar qual é o sentido de sua vida fútil e miserável. Você tem que ter algo real para confrontar isso. Não pode ser apenas racionalizações sobre como você é uma pessoa valiosa entre os outros, embora isso seja verdade. Isso não é bom o suficiente. Você precisa de algo mais realista para se contrapor a isso, e observar a coragem em si mesmo é definitivamente uma das coisas que podem ajudá-lo a dormir tranquilamente à noite quando as coisas estão um pouco instáveis ao seu redor. Com isso, concluímos nosso mergulho nos mistérios da coragem e da autodescoberta. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando temas fascinantes como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos da mente e do espírito humano. Até a próxima jornada!